Não existe uma religião sequer que traga alguma comprovação do abstratismo do que acontece pós-morte. Esquece isso. Se você achar que existe uma religião, isso é mentira, tá? Vamos lá. Biblicamente, para quem acredita na Bíblia, pessoas morreram? Morreram. Voltaram à vida? Voltaram. Qual delas falaram o que existe, o que aconteceu quando elas voltaram à vida? Nenhum. Lázaro não especificou nada. Ficou 3 dias. Falou nada. Jesus, muito menos falou. Foi de Jesus agora, viu? E para piorar ainda, diz lá em Mateus capítulo 27, que quando Jesus morre, rasga-se o véu do templo. O que acontece? Os corpos dos santos ressuscitam, apareceram para muitos na cidade, está escrito isso no Evangelho de Mateus, só que ninguém falou absolutamente nada do que eles viram e onde eles estavam antes de ressuscitar. Se eu não tenho essa descrição... Profetizaram o thriller. Entende? Essa é a questão. Deveria existir pelo menos uma relação de que de fato e verdade alguém morreu, como os corpos dos santos, como o Lázaro, como os outros demais, mas ninguém relatou a respeito disso. Então, a partir do momento... Aí eu tenho que fazer, eu tenho que conjecturar. Aí, quando eu conjecturo, é ruim, por quê? Porque a fé e a crença da pessoa não está em cima de um fundamento, está em cima de um achismo. É por isso que eu não gosto do achismo. Porque tem gente que pensa e acredita e tem fé em cima do que alguém falou. Não, porque falando ali falou que ele foi arrebatado, como tem uma doida aí que falou também, que foi no inferno, viu cabelo de irmã, viu unha, foi pro céu, viu não sei quem lá. Então, aí acredita num camarada que falou que foi arrebatado, do que na própria Bíblia, que não tem fundamentação nenhuma a respeito do que acontece depois que a pessoa morre. Exemplo, vamos falar então, mas o livro do Apocalipse diz que as almas dos santos estavam debaixo do altar clamando. Rapaz, então se eu morrer, tenho que estar debaixo de um altar clamando por vingança, mediante daquilo que as pessoas fizeram, que eu vou perguntar, que céu que é esse? Que angústia que é essa que eu estou passando? Tá lá no livro do Apocalipse. Tá preso lá, pô. Tô preso debaixo de um altar? Eu pensei que ia ter um regozijo, eu ia ter alguma curtição, eu ia ter alguma coisa boa, mas não, tá sendo ao contrário. E o livro do Apocalipse é um outro livro problemático a respeito dessas questões de vida pós-morte, do que existe de regalias, de luxo e de tantas outras coisas. Isso nós não temos. Exemplo, um outro problema que nós temos, quer ver? Jesus falou para os apóstolos em vida, eles em vida aqui, ó, bonitinho. Vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem voltar, vós, meus 12, julgarão as 12 tribos de Israel. Puxa, os apóstolos já morreram. Aí diz que lá no Apocalipse tem o quê? Vários tronos, 24 tronos. Para os 12 apóstolos e para os anciãos. Mas quando é que os apóstolos vão sentar em tronos para julgar as 12 tribos de Israel? O que eles estão fazendo? Pescar que não estão pescando. Tá lá no céu, tinha que estar do lado de Jesus, porque andaram com ele. Mas nenhum deles estão. Já foi, né? Entende? Então, eu sei que todo mundo queria saber, professor, então a gente morre e vai para onde? Acontece o quê? Faz o quê? Por quê? Porque é justamente nesse ponto que se coloca o quê? Que você tem que viver uma vida de santidade. Para quê? Para ir pro céu. Então você não fuma, você não bebe, você não se prostitui, você não trai. Você começa a evitar um monte, não vai pra praia, não coloca biquíni, não coloca sunga, nem pra praia vai. E se distancia, porque loja de sex shop, pelo amor de Deus, é pecado do diabo. Então você tem que demonizar tudo. Aí onde que entra o medo do ser humano? Porque o ser humano não tem uma garantia, ele fica vendo todo mundo morrer. Todo mundo tá morrendo. Covid então nem se fala, um monte de gente morreu. Um monte de gente morre que nunca morreu. Crente, não crente, morreu, não voltou à vida. Aí você pergunta, aí você vai lá do lado do caixão, ressuscita agora, ressuscita. Depois vai lá 3 dias no sepultura e manda ressuscitar, pra ver se ele volta à vida, pra falar que raio que existe. Pra você não viver a vida de medo. Infelizmente é isso. Quando você coloca a morte, é o medo, porque nenhum ser humano quer provar a morte. E digo mais, o que é a morte? Aí eu falo o que é a morte agora. A morte é um sono profundo sem sonhos. Isso é a morte. Você dorme, você está sonhando. Só que às vezes você não sabe que você está sonhando. E tem sonhos que você não quer acordar e tem sonhos que você quer acordar. Você não tem a consciência do seu sonho. Justo. Às vezes você consegue ter, você sabe que você está sonhando e quer acordar daquele sonho. Existe às vezes. Mas a morte é isso, é um sono profundo sem sonho. Você dormiu, você acordou. Aí você, graças a Deus, acordei. E se você não acorda? Você não teve sonho nenhum. Acabou. Você nem fica sabendo que morreu. Isso é a morte. Isso é a morte. É um sono profundo sem sonho. Acabou, gente. É isso.